O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 3. Tirtha Yatra Parva. Capítulo 141. A história de Vishnu matando o Daitya Naraka, e do javali erguendo o mundo afundado na era Krita. Lomasa disse: ó filhos de Pandu, vocês viram muitas montanhas e rios e cidades e florestas e tirtas belos, e tocaram com as mãos as águas sagradas. Agora este caminho leva à montanha celeste Mandara, portanto fiquem atentos e calmos. Vocês agora se dirigirão à residência dos celestiais e dos sábios divinos de ações meritórias. Aqui, ó rei, flui o rio poderoso e belo Alakananda de água sagrada adorado por hostes de celestiais e sábios, e seguindo sua fonte para o terreno da Jujubeira. Ele é frequentado e adorado por Vaiayasas de grande alma, Valaklias e Gandharvas de almas poderosas. Acostumados a cantar os hinos Sama, os sábios Marishi, Pulaya, Brigu e Angiras os cantaram neste local. Aqui o Senhor dos Celestiais realiza com os Maruts suas preces diárias. E os Sadias e os Asvins o acompanham. O Sol, a Lua e todos os corpos luminosos com os planetas recorrem a este rio, alternadamente de dia e de noite. Ó monarca altamente afortunado, aquele protetor do mundo, Mahadeva, que tem um touro como seu símbolo, recebeu sobre sua cabeça a queda das águas deste rio, na fonte do Ganges. Ó filhos, aproximem-se desta deusa rio de 6 atributos e curvem-se diante dela com mentes concentradas. Ouvindo as palavras de Lomasa de grande alma, o filho de Pandu adorou com reverência o rio Ganges que corre pelo firmamento. E depois de tê-la adorado, os filhos piedosos de Pandu retomaram sua viagem acompanhados pelos sábios. E aconteceu de aqueles melhores dos homens verem a uma distância um objeto branco de proporções vastas, como Meru, e se estendendo por todos os lados. E sabendo que os filhos de Pandu o questionariam, Lomasa versado em discurso disse: ouçam, ó filhos de Pandu! Ó melhores dos homens, o que vocês veem perante vocês, de proporções vastas semelhante a uma montanha e belo como o penhasco Kailasa, é uma coleção dos ossos do poderoso Daitya Naraka. Sendo colocada em uma montanha, ela parece com uma. O Daitya foi morto por aquela alma suprema, o Deus eterno Vishnu, para o bem do Senhor dos Celestiais. Visando a posse do lugar de Indra, pela força de saber austero e védico, aquele demônio de mente poderosa praticou penitências rígidas por 10.000 anos. E por causa do ascetismo dele, como também da força e poder de seus braços, ele tornou-se invencível e sempre atormentava Indra. E, ó impecáveis, conhecendo sua força e austeridade e prática de votos religiosos, Indra ficou agitado e foi dominado pelo medo. E mentalmente ele pensou no Deus eterno, Vishnu. E nisso o Senhor gracioso do universo, que está presente em todos os lugares, apareceu e ficou visível diante dele. E os sábios e celestiais começaram a propiciar Vishnu com orações. E na sua presença até Agni de 6 atributos e de beleza resplandecente, sendo dominado por seu resplendor, ficou desprovido de brilho, e vendo à sua frente o Deus Vishnu, o chefe dos celestiais que maneja o raio, reverenciando com cabeça baixa prontamente, falou a Vishnu da fonte do seu medo. Então Vishnu disse: eu sei, ó Sakra, que o teu medo provém de Naraka, aquele senhor dos Daityas. Pelo mérito de suas ações ascéticas bem-sucedidas ele visa a posição de Indra. Portanto, para te contentar, eu sem dúvida separarei sua alma de seu corpo, embora ele tenha alcançado sucesso em ascetismo. Ó Senhor dos Celestiais, espera um momento. Então o extremamente poderoso Vishnu privou Naraka de seus sentidos por golpeá-lo com a mão. E ele caiu sobre a terra assim como um monarca das montanhas atingido pelo raio. Ele foi morto dessa maneira por um milagre e seus ossos jazem reunidos neste local. Aqui também é manifestado outro ato de Vishnu. Uma vez a terra inteira, tendo sido perdida e afundado para as regiões inferiores, foi levantada por ele na forma de um javali que tinha uma única presa.
Yudhishthira disse: ó venerável, conta especificamente como Vishnu, o Senhor dos Celestiais, ergueu a terra afundada sem Janas. De que maneira também este suporte de todas as coisas criadas, a deusa terra de grande ventura, que dispensa bênçãos e produz todos os tipos de grãos, foi estabilizada pelo poder de quem ela afundou sem Janas, e sob quais circunstâncias foi exibida essa maior façanha do Ser Supremo? Ó chefe da linhagem de 2 vezes nascidos, eu desejo ouvir tudo sobre isso em detalhes como aconteceu. Certamente isso é conhecido por ti. Lomasa disse: ó Yudhishthira, ouve tudo detalhadamente enquanto eu conto a história que tu me pediste para narrar. Ó filho, antigamente, houve uma vez uma época terrível no Krita Yuga quando o Deus eterno e primordial assumiu as funções de Yama. E, ó tu que nunca recuas, quando o Deus dos deuses começou a realizar os deveres de Yama não morria nenhuma criatura enquanto os nascimentos ocorriam como de hábito. Então começaram a se multiplicar aves e animais e vacas, e ovelhas, e veados e todas as espécies de animais carnívoros. Ó tigre entre homens e vencedor de inimigos, então a raça humana também aumentou aos milhares como uma corrente de água. E, ó meu filho, quando o aumento da população tinha sido tão extraordinário, a terra, oprimida pela carga excessiva afundou-se em Janas. E sofrendo dor em todos os seus membros, e sendo privada de seus sentidos pela pressão excessiva, a terra em aflição procurou a proteção de Narayana, o principal dos deuses. A terra falou dizendo: foi pela tua graça, ó o possuidor dos 6 atributos, que eu fui capaz de permanecer até agora em minha posição. Mas eu fui superada pelo peso e agora eu não posso me segurar mais. Cabe a ti, ó encantador, aliviar essa minha carga. Eu procuro a tua proteção, ó Senhor, então, portanto, estende a mim a tua benevolência. Ao ouvir essas palavras dela, o Senhor Eterno, possuidor dos 6 atributos, disse complacentemente, em palavras proferidas em letras distintas. Vishnu disse: tu não precisas temer, ó terra aflita, portadora de todos os tesouros. Eu agirei para que tu possas ficar leve. Lomasa disse: tendo assim dispensado a terra, que tem as montanhas como brincos, ele transformou-se de repente em um javali com uma presa, e de refulgência excelente. Causando terror com seus olhos vermelhos brilhantes e emitindo vapores de seu brilho ardente, ele começou a aumentar em magnitude naquela região. Ó herói, então, segurando a terra com sua única presa radiante, aquele ser que permeia os Vedas a ergueu-se em Janas. E enquanto ela estava sendo assim erguida seguiu-se uma grande agitação e todos os celestiais, junto com os sábios de riqueza ascética, ficaram agitados. E o céu, e o firmamento, e também a terra ficaram cheios de exclamações de ó e ai. E nem os celestiais nem os homens podiam descansar em paz. Então incontáveis celestiais junto com os sábios foram até Brahma, que estava sentado queimando por assim dizer com seu próprio brilho. Então, se aproximando de Brahma o Senhor dos Celestiais, e a testemunha das ações de todos os seres, eles com as mãos postas falaram as seguintes palavras: ó Senhor dos Celestiais, todos os seres criados ficaram agitados, e as criaturas móveis e imóveis estão inquietas. Ó Senhor dos Celestiais, até os oceanos se encontram agitados, e esta terra inteira desceu 100 de Janas. O que há? E é por influência de quem que o universo inteiro está em agitação. Por favor, nos explica isso sem demora, pois nós estamos todos confusos. Nisto Brahma respondeu: ó imortais, não nutram receio por causa dos asuras, em nenhum caso ou lugar. Ouçam, ó celestiais, a razão a qual se deve toda essa comoção. Essa agitação nos céus foi produzida pela influência do ser ilustre que é onipresente, eterno e a alma que nunca perece. Aquela alma suprema, Vishnu, levantou a terra, que tinha afundado totalmente sem Janas. Essa comoção ocorreu por consequência de a terra ser erguida. Saibam disso e dissipem suas dúvidas. Os celestiais disseram: onde está aquele ser que com prazer ergueu a terra?
ó o possuidor de 6 atributos, nos dize o lugar. Para lá nós iremos. Brahma disse: vão. Que o bem lhes aconteça. Vocês o encontrarão descansando nos jardins de Nandana. Lá é visível o glorioso venerável Suparna Garuda. Depois de ter erguido a terra, o ser supremo de quem o mundo se torna manifesto flameja na forma de um javali, semelhante ao fogo que tudo consome na dissolução universal. E sobre o seu peito é realmente vista a joias Rivatsa. Vão e contemplem aquele ser que não conhece deterioração. Lomasa disse: então os celestiais, colocando a voo à sua frente, foram aquela alma infinita, e tendo escutado seu louvor, se despediram dele e voltaram para o lugar de onde tinham vindo. Vaisampayana disse: ó Janamejaya, após ouvirem essa história, todos os Pandavas sem demora e com entusiasmo começaram a trilhar o caminho indicado por Lomasa. Capítulo 142. Movem-se em direção ao Monte Gandhamadana. Vaisampayana disse: ó rei, então aqueles principais dos arqueiros, de bravura imensurável, segurando arcos esticados a toda extensão e equipados com aljavas e flechas e usando proteções para os dedos feitas de pele de iguana, e levando suas espadas, prosseguiram com Panchali em direção a Gandhamadana, levando com eles os melhores dos Brahmanes. E em seu caminho eles viram vários lagos, e rios e montanhas e florestas, e árvores de sombras amplamente espalhadas em topos de montanha e lugares cheios de árvores que tinham flores e frutas em todas as estações e frequentados por celestiais sábios. E reprimindo seus sentidos dentro de seu ser interno e subsistindo de frutas e raízes, os heróis passaram por regiões acidentadas, escarpadas e de passagem difícil, vendo muitas e várias espécies de animais. Dessa maneira aqueles de grande alma entraram na montanha habitada pelos sábios, os Siddhas e os celestiais, e frequentada por Kinnaras e Apsaras. E, ó Senhor de homens, quando aqueles heróis poderosos estavam entrando na montanha Gandhamadana, ergueu-se lá um vento violento, acompanhado de uma chuva pesada. E devido a isso surgiram nuvens imensas de poeira carregando grandes quantidades de folhas secas, que subitamente cobriram a terra, o ar e firmamento. E quando os céus estavam cobertos de pó nada podia ser percebido, e eles os Pandavas nem podiam falar uns com os outros. E com olhos envoltos pela escuridão e empurrados pelo vento que carregava partículas de rochas, eles não podiam ver uns aos outros. E então começaram a chegar sons poderosos procedentes das árvores, e também daquelas que se quebravam constantemente sob a força do vento e caíam ao solo. E distraídos por rajadas de vento eles pensaram: os céus estão caindo, ou a terra e as montanhas estão sendo despedaçadas. E com medo do vento eles tatearam em volta com suas mãos e se abrigaram sob as árvores à margem do caminho e em formigueiros e em cavernas. Então segurando seu arco e sustentando o Trishnal poderoso, Bhimazena permaneceu sob uma árvore. E Yudhishthira o justo com Daumya rastejou para a floresta profunda. E Sahadeva carregando o fogo sagrado consigo se abrigou em uma rocha. E Nakula junto com Lomasa e outros brahmanes de grande ascetismo permaneceram com medo, cada um sob uma árvore. Então quando o vento tinha diminuído e a poeira baixado, caiu uma chuva em torrentes. Lá também ergueu-se um barulho forte, como o do raio arremessado, e relâmpagos de lampejo rápido começaram a tremular graciosamente sobre as nuvens. E, sendo ajudadas pelo vento veloz, pancadas de chuva caíram sem intervalo, enchendo todos os lados. E, ó Senhor de homens, por todos os lados começaram a fluir muitos rios cobertos de espuma e turvos com lama, e esses carregando volumes de água cobertas com balsas espumosas se precipitavam abaixo com estrondo tremendo arrancando árvores. E depois quando aquele som tinha cessado e o ar livre tinha surgido eles cada um deles saíram cautelosamente de seus abrigos e se reuniram, ó descendente de Bharata. E então os heróis partiram para a montanha Gandhamadana. Capítulo 143.
Draupadi cai por exaustão. Bhima chama Ghatotkacha. Vaisampayana disse: quando os filhos de Pandu de grande alma tinham prosseguido somente 2 milhas, Draupadi, desacostumada a viajar a pé, caiu. Fatigada e aflita como estava, a pobre filha de Panchala ficou fraca, por causa da tempestade de granizo e também da sua extrema delicadeza. E tremendo de fraqueza, ela de olhos negros apoiou-se em suas coxas com seus braços roliços, adequados à sua forma graciosa. E assim descansando por se apoiar em suas coxas parecidas com trombas de elefantes, e que estavam em contato uma com a outra, ela de repente caiu ao chão, tremendo como uma bananeira. E, percebendo que a bela estava caindo como uma trepadeira torcida, Nakula adiantou-se e sustentou-a. E ele disse: ó rei, esta filha de Panchala de olhos negros, exausta, caiu ao chão. Portanto, cuida dela, ó filho de Bharata. Não merecedora como ela é de miséria, esta senhora de passo lento foi sujeita a grandes sofrimentos, e ela está também desgastada pelas fadigas da viagem. Ó rei poderoso, portanto, conforta-a. Vaisampayana disse, tendo ouvido essas palavras de Nakula, o rei como também Bhima e Sahadeva ficaram muito aflitos, e correram depressa em direção a ela. E encontrando-a fraca, e com seu rosto pálido, o filho piedoso de Kunti começou a lamentar em pesar, pegando-a no colo. Yudhishthira disse, acostumada à comodidade, e digna de dormir em quartos bem protegidos, em camas cobertas com lençóis finos, como esta bela jaz prostrada no chão. Pai! Só por minha causa, os pés delicados e o rosto semelhante ao lótus desta, que merece todas as coisas excelentes, contraíram uma cor azul escura. O que eu fiz? Tolo como sou, tendo sido viciado nos dados, eu tenho estado vagueando na floresta cheia de animais selvagens, levando Krishna em minha companhia. Esta de olhos grandes foi concedida por seu pai, o rei dos Drupadas, na esperança de que a moça abençoada fosse feliz ao obter os filhos de Pandu como maridos. É por causa do meu ser miserável que, sem obter nada do que era esperado, ela dorme prostrada no chão, cansada pelos sofrimentos, pela tristeza e a viagem. Vaisampayana disse, enquanto o rei Yudhishthira o justo estava lamentando dessa maneira, Daúnia com todos os outros brahmanes principais foram ao local. E eles começaram a consolá-lo e honrá-lo com bênçãos. E eles recitaram mantras capazes de afastar rakshasas e para esse fim também realizaram ritos. E após os mantras serem recitados pelos grandes ascetas, para a restauração da saúde de Panchali, frequentemente tocada pelos Pandavas com suas palmas calmantes e abanada pelas brisas frescas sobrecarregadas com partículas de água, sentiu-se reconfortada, e gradualmente recuperou os sentidos. E notando que aquela senhora pobre esgotada tinha recuperado os sentidos, os filhos de Prita, colocando-a sobre peles de veado, a fizeram descansar. E pegando seus pés de solas vermelhas, que tinham marcas auspiciosas, os gêmeos começaram a massageá-lo suavemente com suas mãos cicatrizadas pela corda do arco. Yudhishthira o justo, o principal dos Kurus, também a confortou e se dirigiu a Bhima nas seguintes palavras: ó Bhima, ainda restam muitas montanhas à nossa frente, acidentadas, inacessíveis por causa da neve. Como, ó de longos braços, Krishna passará por elas. Então Bhima disse, ó rei, eu mesmo te carregarei, junto com esta princesa e estes touros entre homens, os gêmeos. Portanto, ó rei dos reis, não entregues a tua mente ao desespero. Ou, por tua ordem, ó impecável, o filho de Idinva, o poderoso Ghatotkacha, que é capaz de percorrer os céus e que é semelhante a mim em força, carregará todos nós. Vaisampayana disse, então com a permissão de Yudhishthira Bhima pensou em seu filho Rakshasa. E logo que ele foi pensado por seu pai o pio Ghatotkacha fez seu aparecimento, saudando os Pandavas e os Brahmanes, permaneceu com as mãos unidas. E eles também afagaram a ele de braços poderosos.
Ele então se dirigiu ao seu pai, o Imazena de bravura terrível, dizendo: tendo sido lembrado por ti eu vim aqui rapidamente, para te servir. Ó de braços longos, ordena-me. Eu certamente serei capaz de realizar o que quer que tu ordenes. Ouvindo-o, o Imazena estreitou o Rakshasa em seu peito,